Salve, família azulina! Você está no canal Ricardo Coração de Leão. Sejam todos bem-vindos. Como é que tá o remismo nosso de cada dia aí, família? Energias renovadas? Sei que o Clube do Remo não tem colaborado muito com a nossa manutenção de foco, né, família? O Clube do Remo tem dado dor de cabeça bastante para quem gosta do clube e é apaixonado pela instituição. Bastante dor de cabeça. Bom, meus amigos, espero que esteja tudo certo na casa de vocês, com saúde, paz e alegria sempre. E o resto a gente está correndo atrás por aqui, né, família? Lembrando que o Clube do Remo está fazendo treinamentos lá no CT do Outeiro, né, família? Inclusive, aí temos imagens mostrando a vocês que o gramado está até bem, né? Pelo tempo que tá ocorrendo bastante chuvas. Porém, esses 2 dias tem sido bastante calor, né, família? Bastante calor mesmo. E os jogadores se encontram treinando lá no CT. Espero que aperfeiçoem mais para não cometer erros erros que custam caro ao time, né? Porque o Clube do Remo levou aquele gol e não conseguiu se recuperar, então tem que ter feito essa correção, né, família? Lembrando que o Clube do Remo não vai contar com o Lídia, que foi expulso, e o Pedro Vitor, que levou o 3º cartão amarelo, né? Então figurarão ali, vão estar no estaleiro aí para se recuperar. Lembrando de estaleiro, o Jonilson, né? O Jonilson se encontra no DM, pois tem sentido dores musculares. Inclusive temos 2 atletas no DM, que é o Jonilson e o Thales, né, família? De restante, o Clube do Remo segue aí com o seu plantel completo, tá? Quero lembrar também que houve a entrevista aí, a apresentação oficial do zagueiro, né? O xerifão aí que promete reforçar aquela zaga, disse que está apto a jogar, está pronto. Eu senti firmeza nas palavras dele, né, família? Mas a gente do Clube do Remo hoje não sente mais firmeza em muitas coisas. O próprio Matheus Lucas aí falou que era o cara do gol. A bola triscasse era gol e até agora nada, né, família? Se bem que as oportunidades também estão sendo poucas, né? Não sei como é que funciona, tá? Mas pra mim é treinamento. Não posso especular com vocês que é divisão de dinheiro, essas coisas a gente não pode especular, porque tiramos o caso do Silas aí. Ele cobrou todas. Se tivesse divisão de dinheiro, ele não teria cobrado todo o seu dinheiro no Ministério do Trabalho, tá? Falando em Ministério do Trabalho, o Clube do Remo também está sendo acionado na Justiça pelo representante do técnico Muriningo, né, que foi a MMC Esporte que fez o intermédio, né, para vocês verem que todo mundo ganha no futebol hoje em dia. Todo mundo ganha a sua fatiazinha, né. Ela fez o intermédio, cerca, parece, de 32 mil reais que ela pleiteia. Não é o Muriningo, tá? É a MMC Esporte que ela fez a ponte, né. Ela fez a ponte, então ela pleiteia que o Clube do Remo pague esse dinheiro para ela. Vai ser resolvido, tá, família? Então eu não vou fazer alarde disso aqui, tá? Nem sensacionalismo. Bom, falando mais um pouquinho do Canu, eu estive pesquisando sobre a Lei Pelé. Não é só a gente que reclama aqui, tá? O procurador dele, que é o paulista Rafael, São Paulo, tá? Um dos empresários aí que pleiteiam o nosso futebol paraense, que a gente nem conhece, né? Ele vai levar o Canu para fora do Brasil, para Portugal. O que eu falo para vocês? O Canu não quis renovar, família. Não é falta de oportunidade. Tá? Ele tem um bom empresário que vai levar ele para jogar fora, tá? Vai jogar ele para jogar do lado fora do Brasil, em Portugal. Quem é que não quer ir, tá? Então o jogador não quis renovar com o Clube do Remo. Com a Lei Pelé, você não tem mais a Lei do Passe, que a Lei do Passe também era praticamente a prisão do jogador, né? Então, família, tem que se formar uma reformulação na lei para proteger mais o clube formador, porque agora o Clube do Remo só vai ganhar se ele sair nessa janela. 40% do direito federativo ficaram no Clube do Remo, 60% com o jogador e 5% no caso de outra venda, né, que é o clube formador ganha 5%, tá, família? Então, nós temos que entender disso, que é justamente pela Lei Pelé que dá essa coisa. Não é só aqui no Pará. No Pará é aqui o mínimo de que nós formamos alguns atletas aí, né? Os outros que assinaram vão permanecer até 2026, tá? Então, sobre o Canu é isso, ele vai realmente mudar de áreas, tá, família? Não é culpa do Clube do Remo. O Clube do Remo chamou para assinar. Ele não aceitou. E é como eu falei para vocês. Quem prefere sentar num banquinho aqui no Pará e sentar no banco em Portugal? É a carreira do atleta, família. Infelizmente, quem vai perder é o clube formador. Porque você vem desde a base trabalhando o atleta, o psicológico do atleta, né? Disponibilizando alimentação, local de treino. Tudo isso para o atleta e o empresário que talvez não tenha nenhum campo, chega e leva. Pronto, tá acabado isso aí, família. Entendeu? É assim que funciona, tá? É assim que funciona no momento no Brasil todo. Tem várias reportagens que vocês podem ver, mas a gente vai continuar falando aqui da Lei Pelé, batendo nessa tecla para a gente entender o que tem acabado com a base paraense, não só a paraense, como do futebol brasileiro um todo, tá? Então, meus amigos, o Clube do Remo segue os treinamentos.
visando o Ipiranga. Ipiranga é esse que tem dois atletas que nós somos velhos conhecidos nossos, como o Cariús, que disputou 17 jogos lá e fez um gol. E o próprio Uchoa, que passou 108 jogos na frente do Clube do Remo, né, no meio campo do Clube do Remo. Fez 18 jogos lá, sendo 17 como titular. O Uchoa está com 33 anos e o Cariús está com 35, né, família? Então, já falando mais um pouco para vocês aí, nós vamos passar do Ipiranga para a próxima partida, tá? O Clube do Remo, tá? Segue os treinamentos, focado para esse jogo. Lembrando a vocês que o Clube do Remo não contará nesse jogo com o zagueiro Lídia e nem com o Pedro Vitor, que tem figurado no banco de reserva. Muito provavelmente o Gustavo irá estrear, né? O Gustavo aí vai estrear, o zagueirão deu o seu ar da graça. Lembrando que o Clube do Remo joga num 3-4-3, tá, família? Para ter mudanças aqui, para o Matheus Anjos jogar, eu teria que mudar o esquema tático, família. Eu teria que mudar para um 3-5-2, tá? O Matheus Anjos mais recuado para fazer a criação no meio aqui, ó. O Matheus Anjos jogar. Como eu tô jogando, como ele tá figurando só com o time titular aí, então muito provavelmente ele vai manter ainda o 3-4-3 dele armado, tá? Porque o Jadson flutua muito. E o Jadson reforça muito esse lado direito, ao contrário do lado esquerdo, porque nós não temos jogadores tanto assim de marcação. Temos aqui o Bruno Bispo, né? Que faz a cobertura do Raimar, tá? E temos aqui também o Pavani, que joga pelo lado do Bruno Bispo. O Pavani e Raimar aqui fazendo... Por isso que o Clube do Remo muitas das vezes sofre aqui. Não foi culpa deles, família. A subida é aqui em bloco. Naquela bola que o Paulinho Curuá perdeu aqui, não foi culpa da zaga. A zaga tá subindo. E ela tá subindo corretamente em linha, ó. Tá? Geralmente deixa-se um na sobra quando o time vem no contra-ataque. Aí você deixa um na sobra para deixar a linha. Tá? Para não fazer a linha. Mas aqui a zaga vem subindo em linha porque o Clube do Remo vai subindo em bloco. Então com aquela bola perdida no meio campo, por isso que são fundamentais de atenção aqui no meio campo, você arma um contra-ataque rápido e sabendo que vai ficar um espaço aqui, porque o lateral vai ser o primeiro a subir, que ele tem que chegar na ponta. Foi o que aconteceu. Ainda se tentou a recuperação, estava próximo, porém, né, aqui era mais lento o Bruno Bispo. Não chegou a tempo. E o jogador foi feliz também no chute cruzado, coisa que nós não tivemos, tá, família? Então, vamos falar sempre do esquema tático do Clube do Remo, se for mantido esse, né, que muito provavelmente vai ser esse o treino que o treinador vai optar pela seguinte forma. O Clube do Remo tem que mandar dentro da sua casa, família. Dentro da sua casa tem que ser o mandante. Porém, tem que funcionar o nosso 9, porque os jogadores estão chegando à linha de fundo. Porém, se eles tocam para a área e o 9, ou o próprio 10, que é o Marco Antônio, e o corner não aparece, é difícil. É difícil o cruzamento se o 9 não está se posicionando bem. O nosso ataque não está funcionando, família. O Jadson, ele figura por aqui, mas ele faz bastante o balanço aqui no meio da área, no meio do meio campo, tá, família? Ó. E ele protege muito mais do que esse lado daqui. Pode ver, aqui nós temos 3 jogadores de proteção. Temos o lateral, temos o Curuá, que tem a marcação, o mais forte dele é mais ou menos a marcação, e o Jadson, que marca muito bem, né, e retorna e recompõe. Então o Clube do Remo tem treinado desse aspecto porque é mais agressivo do que você ficar em outro esquema tático, como o 4-4-2, que você praticamente só se defende, mas pode ter essa variação dentro do jogo, né, família? Lembrando que a tabela tem nos ajudado. Ontem o Sampaio Correia ganhou o Caxias, né? Então o Sampaio já figura ali com 5 pontos. O Caxias também parece que tem 5 ou 4 pontos, né? Mas o Caxias tem 5 jogos. O Sampaio já tem 8 jogos. Tá? O São José também tem 5 jogos, está abaixo do Clube do Remo. O Clube do Remo ainda está na 11ª posição. Então não podemos deixar essa oportunidade, que até a sorte tem sorrido para nós, que não perdemos posição na tabela, apesar da derrota, né? E a derrota da maneira que foi, um gosto amargo, porque o Clube do Remo fez um bom primeiro tempo. O que resta para nós agora, família, é esperar que esses camaradas criem vergonha na cara, né? Até agora o cronograma não chegou ninguém, como eu falei para vocês, o Clube do Remo está sem dinheiro para contratar. Armou-se o contrato desses jogadores aí, muito provavelmente para segurar, contando que eles iam realmente empenhar um bom futebol, e muitos não mostraram que veio até agora. Nós estamos no mês 6, família. Quase meio do mês 6. E muitos atletas aí figuram ainda na suspensão, como nós todos, né? Bom, o que saiu do Clube do Remo até o momento é isso.
No próximo vídeo a gente vai estar falando mais um pouco do Ipiranga, como joga o Ipiranga, né? Lembrando que o Cariús tem figurado como titular lá, né? O Cariús e o Shoa, e tem 3 jogadores que jogaram no rival que passaram aí, tá? Então vamos aguardar, meus amigos. Vamos aguardar, torcer para que dê certo, porque nós como torcedor cobramos aqui a inércia dessa direção, a inércia da comissão que fiscaliza o futebol. Infelizmente, a gente é um braço atado aqui, né, família? Nós estamos de mão atada, porque nós fazemos o vídeo cobrando, mas esses camaradas aí não estão nem aí para nós, né? Então, vamos aguardar, tá? Vamos aguardar. É um jogo de cada vez, de agora em diante. É um jogo de cada vez. Para mim acreditar que o Clube do Remo vai lutar por classificação, eu tenho que ver ele ganhar 4 jogos no mínimo seguidos, que é muito difícil, tá? Lembrando que os que estão lá em cima da tabela, o Clube do Remo já perdeu para todos os 4 primeiros lugares lá, tá? O Tombense está em 6º lugar e o próprio Ipiranga está em 7º lugar, figurando entre os 8 ali, tá? O retrospecto não nos favorece. Bom, meus amigos, por enquanto o que a gente tem do Clube do Remo é essa situação do Canu também, que vai embora realmente. Não por culpa do próprio Clube do Remo, mas o jogador quer ir embora e o contrato dele foi feito por 3 anos, teria que ser renovado, porque pela Lei Pelé são 5 anos no máximo e 3 anos no mínimo que tu pode fazer o contrato com o jogador. Então ele não quis renovar, tá, família? Ele quer ir embora. Ele quer ir embora e no caso, o seu procurador que tá, né? E realmente ele não pode perder a oportunidade também, mas o clube fica à mercê, né? O clube está à mercê. Bom, como eu sempre falo, mudando ou não mudando alguma coisa, daqui a pouco a gente volta, família. Valeu!